Diversas áreas económicas de todo o território da Beira Serra e foi decidida uma estratégia de todos estes parceiros para ser aplicada e ter intervenção num território definido, que são os concelhos, todas as freguesias dos concelhos de Góis, Tábua, Livre do Hospital e Arganil. A parceria delineou um objetivo geral para 14-20, para este período de programação, que era afirmar a Beira Serra como um território mais inovador, mais inteligente, mais inclusivo, mais inimitável e mais institucional. Foram também definidos alguns objetivos estratégicos, como aumentar a competitividade e diversificar o tecido económico local, através do apoio às microempresas e às empresas de todas as áreas, nomeadamente áreas agrícolas, agroindústrias, e com isso criar emprego. Também foi definido, e há algumas linhas também dentro destas operações que permitem o apoio às energias renováveis, a todas estas questões também ambientais e de eficiência energética e, portanto, envolvendo também todas as instituições e todas as entidades do Conselho e por isso também criar aqui parcerias ativas e participadas que, de uma forma transversal, entre todas as atividades económicas da região da Beira Serra, consigam levar a bom porto os objetivos a que nos propomos. Temos neste último período de programação, passámos a gerir mais 2 fundos. Tínhamos o FEADER, que é onde está inserida esta questão das cadeias curtas dos mercados locais. Também tivemos a questão aqui do FEDER e Fundo Social Europeu, através de um novo programa, o SI2G, dirigido às microempresas do território e à criação do emprego, mas focando mais na medida 10 do IDER, nós iremos abrir, na próxima terça-feira, 6 avisos de concurso. O primeiro dirigido aos pequenos investimentos nas explorações agrícolas, o segundo à transformação e comercialização de produtos agrícolas, o terceiro à diversificação de atividades na exploração agrícola e 2 avisos independentes, um para as cadeias curtas, outros para os mercados locais e ainda um para a renovação de aldeias. Há aqui várias opções para todas estas atividades económicas que podem ser aproveitadas e canalizadas e feitas em parceria também aqui com a questão das cadeias curtas e dos mercados locais. Agora, entrando realmente neste aviso de concurso que vai haver e quais são os apoios e as possibilidades que existem para os produtores e para as associações e entidades desta região, temos como objetivo desta operação promover o contacto direto entre o produtor e o consumidor, contribuindo para o escoamento da produção local, a preservação dos produtos e especialidades locais, a diminuição do desperdício alimentar, a melhoria da dieta alimentar através do acesso a produtos da época, frescos e de qualidade, fomentando a confiança entre o produtor e o consumidor. Portanto, este é um dos objetivos gerais da implementação desta operação no território. Também incentivar as práticas culturais menos intensivas e ambientalmente sustentáveis, contribuindo para a diminuição da emissão de gases de efeito de estufa através da redução de custos de armazenamento, refrigeração e transporte dos produtos até os centros de distribuição. Agora, efetivando, quem é que são os beneficiários que se podem candidatar a esta componente dos mercados locais? Portanto, vai haver 2 avisos de concurso distintos, um dos mercados locais, outro das cadeias curtas, e outros mercados locais podem se candidatar a título individual em parceria estas entidades que aqui estão descritas. O geral, e como já falou aqui o colega David, pode ser ter aqui uma candidatura que funciona como chapéu e englobar todo o território e ter aqui ideias de projetos integradas interessantes que possam ser, que possam aqui evoluir e ser transversais a toda a região e ter mais força e capacidade de intervenção. Podem ser associações constituídas ao abrigo deste artigo, que são associações que têm como objeto social o desenvolvimento local. Podem ser associações constituídas por produtores agrícolas, agrupamentos e organizações de produtores reconhecidos, parcerias constituídas por pessoas singulares ou coletivas e ainda as autarquias locais nesta componente dos mercados curtos. Portanto, há aqui uma grande abrangência, praticamente todas as pessoas e entidades se podem candidatar aqui aos mercados locais. Aqui, nas cadeias curtas, é mais direcionada para os produtores e quais são os beneficiários que se podem candidatar? As pessoas singulares ou coletivas que sejam titulares de explorações agrícolas e que tenham um volume de negócios ou de pagamentos diretos
cuja soma seja igual ou inferior a 100 mil euros no ano anterior da apresentação da candidatura. Isto, os pagamentos diretos são aqueles subsídios diretos às produções que as explorações agrícolas normalmente têm, o azeite, os animais, as indenizações compensatórias, portanto é uma das condições, é terem um valor inferior a 100 mil euros. Quais são aqui alguns critérios de elegibilidade que os beneficiários têm que cumprir e as operações também, alguns dos critérios mais importantes são estes. Os beneficiários têm que estar legalmente constituídos, têm que cumprir as condições legais ao exercício da respectiva atividade, nomeadamente diretamente relacionados com o investimento que vão realizar, têm que ter a situação tributária e contributiva regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social e terem ainda o sistema de contabilidade organizado ou simplificado de acordo com a legislação que está em vigor. Tem que também possuir uma situação económica e financeira equilibrada. E as associações, basta ter uma situação líquida positiva, já têm este critério cumprido. Podem apresentar candidaturas em parceria, e é sempre mais interessante e mais valorizada, como já se foi referido aqui hoje por diversas pessoas, em parceria a escala, aumenta a escala, aumenta a capacidade de intervenção, aumentam os resultados. E, portanto, há todo o interesse e, como vamos ver mais à frente, é valorizado as candidaturas em parceria através dos critérios de seleção e das valias que depois são dadas à operação. Em relação à questão dos critérios de elegibilidade dos próprios investimentos e das operações, estes têm que ser realizados na área geográfica de intervenção do GAL, que são todas as freguesias destes concelhos que já referi, Góis, Arganil, Tábua e Oliveira do Hospital, ou então nos concelhos limítrofes, excepto quando respeitem a mercados locais e ponto de vendas coletivos, que se traduzem em estruturas fixas. Estes têm que ser mesmo só na área de intervenção do GAL da ADIBER. Os custos totais elegíveis dos investimentos. Para as cadeias curtas, os projetos têm que ser superior a 5 mil euros e inferior a 50 mil, e para os mercados locais tem que ser superior a 5 mil euros e inferior a 100 mil euros. São estes aqui os limites de investimento para cada beneficiário ou para cada parceria de beneficiários que se possam candidatar a estas duas linhas de apoio. Quais são também algumas obrigatoriedades que são necessárias para poderem apresentar as candidaturas? Tem que apresentar um plano de investimento, que tem que ter uma série de informações relativamente às ideias e às atividades que pretendem desenvolver, e há um modelo próprio que podem seguir, que nós disponibilizamos toda essa informação. Tem que ter demonstrar como é que vão fazer em relação ao financiamento da parte que não é apoiada pelo programa. Vamos ver mais à frente, então aqui os investimentos são apoiados a fundo não reembolsável a 50% ou em 80%, dependendo dos casos, são despesas materiais ou imateriais. Podem começar a desenvolver o projeto depois de apresentarem a candidatura. O projeto tem que ter coerência técnica, económica e financeira e tem que cumprir todas as condições legais para a execução do investimento. Isto é um bocadinho técnico, depois se calhar, se tiverem dúvidas, no fim podemos falar melhor, porque é uma questão, isto é mais direcionado para os produtores e para os consultores, que é uma informação mais técnica já de como é que se formaliza a candidatura e, portanto, qualquer dúvida depois nós estaremos na ADIBER para responder e para dar todo o apoio necessário, porque é muita informação para estar a disponibilizar assim de uma só vez.